Estão convidados da edição da noite Mário David, ex-secretário de Estado dos Assuntos Europeus, e Eduardo Paz Ferreira, presidente do Instituto Europeu da Faculdade de Direito de Lisboa. Muito boa noite aos dois. Boa noite. Comece por si e apelando ao profundo conhecimento que tem dos mecanismos de decisão ou de dificuldade de decisão na Europa. Quando a Alemanha e a Áustria pedem uma cimeira, isto quer dizer o quê sobre o problema? Olha, isto quer dizer que para todos os europeístas ferranhos, como é o caso do Dr. Paz Ferreira e o meu, foi mais um dia triste para a Europa. E foi mais um dia triste para a Europa, agora independentemente das decisões que possam vir a ser tomadas, pela ausência de decisões. E quando nós assistimos hoje a esse pedido feito pela Alemanha e pela Áustria, depois um pedido também da República Eslovaca, mas a pedir também uma cimeira, mas em que pretende ter um sentido completamente distinto daquele que pretende o eixo germânico. Vemos que a presidência luxemburguesa marcou uma próxima reunião de ministros dos assuntos internos, ministros do interior, para 2 a 8 dias. Quer dizer, nós estamos diante de uma catástrofe humanitária que não pode esperar 8 dias por decisões. Depois poderemos falar, e isso é muito mais longo, quais são as causas que estão por trás e quais os mecanismos legais, porque mesmo numa situação de catástrofe, obviamente que a legalidade tem que imperar. E, portanto, acho que essencialmente isto é a prova de que muitas vezes, infelizmente, os pequenos interesses nacionais e as opiniões públicas nacionais, que é também outro problema que se está a desencadear no seguimento deste problema dos refugiados, e que se está a desenvolver num sentido que não é aquele que nós, democratas, gostaríamos que elas seguissem. Portanto, é não só trágica a situação humanitária que vivem estes cidadãos, como também é, mais uma vez, o constatarmos que a Europa, para quem acredita no seu projeto, não está à altura das ambições que nós temos. Já vamos às soluções, ou pelo menos aos mecanismos que existem e que podiam ou deviam ter sido já acionados. Eduardo Paz Ferreira, para um primeiro olhar para o problema, neste momento em que o acordo chega, já foi suspenso por alguns países e em que estamos a entrar neste habitual pedido de cimeiras, tal como foi na crise de 2008, que chegaram a fazer-se 30 para resolver nada. Muito obrigado, Ana Lourenço. Está de alguma forma dito o essencial do que há a dizer nas suas palavras. Felicito a si e à SIC por encontrarem espaço nesta agenda carregada entre futebol, campanha eleitoral e outros acontecimentos para discutir isto que é um verdadeiro drama que nos atinge a todos e, como o Dr. Mário David sublinhava, todos nós que somos europeístas convictos e, naturalmente, o Dr. Mário David, que teve um papel relevante em vários momentos da vida da Europa, estará hoje muito desgostoso. Todos nós estamos, eu diria, toda a humanidade tem razões para estar desgostosa. Eu lembro sempre da grande frase do Papa Francisco, quando disse: não se esqueçam que Jesus e Maria também foram refugiados, não é? Para dar a ideia de como isto é uma questão de uma importância vital, é uma questão de humanidade que não se compadece, como assinalou muito bem, com esses sucessivos adiamentos que se tornaram, infelizmente, um método típico na União Europeia. Agora, impressiona-me a mim muito que, por exemplo, em relação à Grécia, tenha havido uma capacidade de decidir e de impor decisões aos outros países e numa matéria muito mais grave, porque é uma matéria humanitária profunda, não haja a mesma possibilidade. E impressiona-me especialmente, se me permite, porque o Tratado da União Europeia, no artigo 2º, peço desculpa, é um vício de jurista, mas convém lembrarmos algumas coisas para saber do que estamos a falar. Nós não estamos a falar de uma pura união económica. O Tratado é muito claro. A União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade do Estado de Direito e do respeito pelos direitos do homem. Ora, o que nós estamos a assistir é a negação disto tudo. Quem olha para o que se está a passar na fronteira húngara tem que ter uma vergonha profunda. E a fronteira húngara é especialmente irónica, porque, como sublinhava hoje o engenheiro António Guterres, a Hungria, quando foi alvo da brutal repressão soviética em 1956, fugiram
para a Áustria 200 mil refugiados e para a própria Jugoslávia 180 mil. E a Hungria mostra agora este esquecimento histórico impressionante. Mas o que é grave no caso húngaro é que a Hungria há muitos anos que vem desafiando a União Europeia autenticamente, desviando-se de tudo o que são os valores estruturantes da União Europeia. Mas a Europa não está propriamente a dizer à Hungria não façam isso, abram lá as fronteiras e deixem passar à vontade. Não é isso que está a acontecer. Precisamente. Mas a Europa tem até o artigo 7º do Tratado da União Europeia, desculpe uma vez mais invocar, para dizer que não se trata puramente de criar soluções inexistentes. O artigo 7º devia ter sido acionado há muito tempo contra a Hungria, porque a Hungria suprimiu a liberdade de justiça, por exemplo, suprimiu a liberdade de imprensa, tema que lhe será especialmente caro, e a União Europeia limitou-se a mandar umas cartas para lá, a Comissão Europeia, umas cartas a perguntar se aquilo era verdade, o que é que pensavam fazer e tal. E, portanto, foram criando um caminho que permitiu ao primeiro-ministro Orbán criar esta onda de xenofobia e de ódio que se está a transmitir progressivamente. E, por outro lado, quando a Alemanha, depois daquele primeiro momento de grande abertura e de grande generosidade, fecha as fronteiras, e não vou discutir agora o bem fundado ou mal fundado do encerramento temporário das fronteiras, dá-lhe razão. É uma grande vitória moral para eles. Ele permite-lhe dizer estão a fazer o mesmo que eu. Hoje foram presos 170 refugiados que arriscam 5 anos de prisão numa cadeia húngara, que deve ser uma coisa inimaginável. E com o argumento que até estão a danificar o património do Estado húngaro. Mas não acha que alimentar a xenofobia e o ódio foi o que fizeram todos os líderes europeus quando, durante os últimos 3, 4 anos, foram assistindo de olhos fechados às vagas de imigrantes que apareciam a tentar entrar na Europa como se não se estivesse a passar coisa nenhuma? Como é evidente, tem toda a razão e é especialmente importante porque, enfim, já citei aqui as razões, digamos, de direito humanitário, podia citar as razões de direito internacional público que justificam o direito de asilo e há ainda outra razão que é a razão económica. Os imigrantes são muito importantes para as economias. Por exemplo, em Itália, os imigrantes correspondem... Se elas forem capazes de os absorver. Mas, por exemplo, em Itália representam 10% do PIB, o trabalho dos imigrantes. Em Portugal, quando havia imigrantes, que hoje estão bastante reduzidos, não é? A contribuição que eles deram para o equilíbrio da segurança social foi muito significativa. E, portanto, é preciso acabar com esta ideia de os ver como inimigos. Mas o problema é que é muito fácil passar esta imagem, vem destruir emprego, e é muito difícil desfazê-la. Maravilha. Bom, em primeiro lugar, e aqui assim, nesta parte, obviamente que estou em profundo desacordo com o que disse o Dr. Paz Ferreira. Sim. Em qual delas? Não, é que, digo-lhe já, a razão porque, por exemplo, neste caso, o governo da Hungria não é atacado é porque o governo da Hungria é o primeiro em toda aquela linha que começa na Turquia, passa pela Grécia, Macedónia, Sérvia e acaba na Hungria, é o primeiro que cumpre não só o Estatuto dos Refugiados de 51, corrigido pelo Protocolo de 1967, como as 3 convenções de Dublin, que é assim que um refugiado de guerra está num primeiro país ou num primeiro território. É o artigo 31, já que teve a citar alguns artigos do tratado, o artigo 31 desse mesmo Estatuto dos Refugiados, que normalmente chamamos a Convenção de Geneve, mas que não é, mas diz expressamente que o primeiro território em que um cidadão que tinha a sua vida em perigo, quando ele chega a um primeiro território, é obrigado a recensear-se, digamos, e a indicar para que país é que pretende fazer o seu pedido de asilo. Repare, um outro dirigente político, e por isso mesmo é que a União Europeia e a Comissão não pode atacar o governo húngaro, porque o governo húngaro está-se a cingir a cumprir essas leis. A fronteira entre a Hungria e a... Nós não estamos só perante refugiados políticos. Não, é que só 1/3 daqueles refugiados é que são efetivamente refugiados de guerra. Exatamente. Nem sequer é refugiados políticos, são refugiados de guerra. Sim, os outros 2/3 são refugiados económicos. Depois, eu estive por acaso a semana passada em Budapeste e não deixei de passar pela estação de Geleti e senti o que é que as pessoas pensam do problema e, portanto, o Primeiro-Ministro húngaro sente-se também perfeitamente respaldado dentro do seu país com a atitude que está a tomar. E, portanto, é a proteção de uma fronteira externa da União. Dos 7 postos fronteiriços que existem entre a Hungria e a Sérvia, que estão os 7 abertos, em 2 deles estão já a fazer os recenseamentos de quem se apresenta. Agora, obviamente isto é uma espada com 2 gumes, porque no momento em que diz, eles aparecem indocumentados,
E no momento em que dizem, mas o senhor vem de onde? Venho da Síria. Está aonde? E agora atravessou da Sérvia? Regressa à Sérvia, porque a Sérvia já lá devia ter pedido asilo. Pois a Sérvia faz a mesma coisa relativamente à Grécia. Repara, a Grécia, que também é um país de Schengen e que é um país da União Europeia, não fez nada e ninguém fala do assunto. O primeiro-ministro socialista eslovaco, porque é socialista, pode dizer que só recebe 300 famílias e é se forem cristãs e ninguém bate nele. No Sr. Viktor Orbán acham divertido bater regularmente. Quer dizer, o que ele fez com a justiça na Hungria foi, por e simplesmente, dizer que a idade de reforma para os juízes era aos 55 anos. Se calhar era algo que aqui gostariam muito que acontecesse. Quer dizer, eu estou espantadíssimo, confesso-lhe. Mas já lhe vou dizer porque, claro está. Por essas razões é que há a impossibilidade de Bruxelas poder atuar de outra maneira. Percebe? Quer dizer, e se há alguém que está permanentemente... Repara, eu tenho esta defesa, tenho muito orgulho de ser há 9 anos e meio vice-presidente do Partido Popular Europeu e o governo da Hungria é um governo da minha família política. E, portanto, não acredito, não lhe faço essa injuria de acreditar que é da sua família política, no sentido de partilhar os valores com eles. Não, partilho os valores com ele, até porque tenho, por razões pessoais, tenho comigo o facto de poder já ter privado muitas vezes com ele, saber rigorosamente o que é que ele pensa, saber até algum gozo que lhe dá esta provocação que ele gosta de ter constantemente e que faz parte do seu feitio. Também, David, para que fique claro, na sua opinião, aquilo que a Hungria está a fazer neste momento já devia ter sido feito pela Turquia em primeiro lugar. Se a Turquia não fez, devia ter sido feito pela Grécia. Se a Grécia não fez, devia ter feito pela Macedónia. Se a Macedónia não fez, devia ter sido feito pela Sérvia. Ou seja, o cidadão que é refugiado de guerra devia-se ter apresentado identificado, registado para cumprir, para poder gozar a partir daí dos privilégios que lhe são dados e das garantias que lhe são dadas em termos de Convenção dos Refugiados. Fora isso, dentro da União Europeia, temos as 3 convenções de Dublin que vêm ainda realçar mais essa mesma necessidade e de se passar sempre no primeiro território em que a sua vida já não está em perigo. Exatamente. Mas, essencialmente, aquilo que nós, infelizmente, estamos a assistir... Repare, um líder político com que não me identifico minimamente, o Sr. David Cameron. No entanto, ele, na visita que fez aos campos dos refugiados do Líbano há 2 dias, julgo eu, disse: nós vamos receber no Reino Unido 15 a 20 mil... 20 mil famílias, mas vão escolhê-las aos campos de refugiados? Não vão escolhê-las, só vamos aceitar quem está nos campos de refugiados, o que quer dizer que está legalizado. Não vamos a quem entrou numa aventura. Vamos àqueles que não são refugiados políticos, que infelizmente, coitados, são efetivamente refugiados de guerra, e que já se inscreveram num campo de refugiados. E que estão perfeitamente identificados. Bem, Ana, eu estou verdadeiramente espantado. Nunca pensei que o Dr. Mário David tivesse este pensamento. É que nós estamos numa situação que não é uma situação normal. Nós estamos numa situação de emergência humanitária. O que o Dr. Mário David está a emergência humanitária relativamente é a aplicação. A quem, doutor? A estes cidadãos. Centenas de milhares de cidadãos que estão a vir. E há outra coisa que é importante todos percebermos, é que não podemos fazer linearmente esta diferença entre os refugiados políticos e os refugiados económicos. Porque toda esta enorme massa de pessoas corresponde a pessoas que não têm a mínima condição para viver nos países onde estão. Mas são recebidos com estatutos diferentes, com atenção e com proteções mas têm diferentes. Que ser, aliás, como o engenheiro António Guterres, que cito aqui na qualidade não de engenheiro, mas de secretário para os refugiados, assinalou, tem que haver aqui esta compreensão desta situação. E, portanto, digamos, eu não tenho nenhuma especial, eu não escolho, sim, a Hungria é mais insultuosa, eu percebo a solidariedade de partidos e fica muito bem o Dr. Mário David, claro está que tem que defender a família política, mas não acredito que seja a sua família no sentido de partilha de valores como o Viktor Orbán. E não acho que a técnica de provocação sobre um tema destes tenha ponta para onde pegar. É insultuoso usar isto como tema de provocação. Agora, eu não tenho a menor simpatia pela Eslováquia, nem por qualquer dos países da Europa Central ou Oriental que tinham a lição de ter vivido atrás do muro de Berlim e que só se preocupam em construir novos muros, ignorando tudo o que foi a solidariedade europeia. Mas então deveríamos estar a fazer o quê nós, Europa? Escancarar as fronteiras, entrava qualquer pessoa com ou sem identificação? Repare, a utilização das expressão escancarar as fronteiras leva-nos naquele sentido de considerar que se trata de uma ameaça. O que se trata é de, neste momento, salvar estas pessoas e a seguir promover mecanismos de regularização e de distribuição pelos vários países
países da Europa. E aquilo que ninguém considerará um refugiado de guerra uma ameaça, um refugiado económico uma ameaça. Porém, no entanto, no meio deles, ninguém pode garantir neste momento que não haja. E por causa disso, vamos matar os outros pela suspeita que pode haver islamitas? Claro que eu não posso assegurar que não há islamitas, mas não podemos ignorar, a realidade é essa. Depois temos que exercer todos os controles de segurança, por amor de Deus, claro que sim. Agora temos um momento de emergência, trata-se de salvar a vida das pessoas. Viu aquelas cenas deploráveis na Hungria, das pessoas a serem tratadas como animais, a comida atirada para o ar, para se atirarem todos para cima? Isto é aceitável perante a dignidade de um europeu ou de um cidadão do mundo em geral? Porque é outro aspecto, nós falamos na Europa, mas evidentemente que os Estados Unidos têm que colaborar neste esforço e muitos outros países, e particularmente os Estados Unidos, porque este sarilho, em grande medida, foi causado pelo ataque à Síria, que foi totalmente inconsequente, no sentido que não levou à queda do Assad e deixou o Estado Islâmico com condições espantosas de atuação. Aqui ao lado há 3 anos, com milhares de vítimas diárias, e a Europa não se tem preocupado muito. Exatamente, é muito curioso que a Europa só tenha acordado quando vem a imigração daí, enquanto com os imigrantes da África, aparentemente só o Papa é que foi a Lampedusa chorar os mortos que ninguém chorava, naquela bela expressão que ele utilizou, não é? É um elemento curioso pensarmos que é essa diferença de tratamento. Para mim, são todos iguais, são todos pessoas em situação de enorme aflição. Entendamos, ninguém vem passear para a Europa. As pessoas fogem, as pessoas tentem viver. Como é que podemos pretender outra coisa em face disto? Desculpa, eu compreendo e comecei até na minha primeira resposta à Ana, foi de reafirmar justamente quanto nos dói e quanto nos choca assistir àquelas imagens e imaginar o que é aquela vida daquelas pessoas. Mas é que nem sequer são estes 300 mil de que estamos a falar, ou 350 mil. São vários milhões. São vários milhões, e quando há bocado a Ana utilizou a expressão do escancarar, efetivamente, e mesmo dentro da minha família política, e raras vezes isto acontece, mas discordei profundamente quando a chanceler Merkel disse: nós estamos aqui assim prontos para receber todos quantos. Lá está, como semana depois teve que fazer um flic-flac à retaguarda. Porque, efetivamente, se mantivermos esta mesma abertura, é que não são 350 mil, são milhões, e nessa altura como é que nós vamos resolver o assunto? Só da própria Síria, só da guerra da própria Síria, estão 2 milhões na Turquia, está 1 milhão e 200 mil no Líbano, estão 600 mil na Jordânia, estão 130 mil no Egito, e os mais que puderem vir a seguir, porque até dentro do próprio, estão 250 mil no Iraque, quer dizer, portanto... E estamos só a falar neste, reparo, no meio deste grupo... Mas eles não vão parar de se deslocar em direção à Europa enquanto nós andarmos aqui entre cimeiras e reuniões e suspensões de acordo. A partir do momento em que eles souberem que... Bom, eles vão parar de chegar por 2 razões. A primeira é porque as condições meteorológicas vão deixar de permitir a travessia entre Bodrum e Kos. Vamos matar mais. E, portanto, a dada altura, a não ser que seja para fazer uma chacina, vão deixar de querer atravessar. E isso faltam 5, 6 semanas. É as perspectivas que têm nos nossos serviços de Frontex. Mas, efetivamente, há outras maneiras de tentarem chegar cá numa fase posterior, ou esperando pela primavera. E, portanto, estas coisas são cíclicas. Mas, repare, nós assistíamos diariamente imagens chocantes de Lampedusa, para recordar o fluxo vindo da Líbia, vindo do Niger, vindo do Mali, etc., mas em que eram algumas centenas de cidadãos diariamente. Ontem, na Hungria, entraram 9.800. Anteontem tinham entrado 4.000, veja a multiplicação, quer dizer, é um número que iria galopar e que, infelizmente, repare, entre estes que têm entrado na Hungria, a percentagem enorme de afegãos, de paquistaneses, não têm nada a ver com a Síria, são refugiados económicos. São refugiados económicos. Não tem nada a ver com a Síria. David gostaria de viver no Afeganistão neste momento, se me permite a pergunta. Não, seguramente que não. Era só para ver que falamos, mas, doutor, mas eu também acho que, infelizmente, não consigo resolver os problemas do mundo todo.
E a minha desiste? primeira responsabilidade, não Acho que desisto, temos uma não desisto, mas a obrigação minha que o primeira, Papa nos não, chama mas a minha todos os primeira dias. responsabilidade, mas a Atenção. minha primeira responsabilidade era para com os meus concidadãos. E a seguir aos meus concidadãos é para com os meus parceiros E europeus. antes dos seus cidadãos com os do seu bairro, dentro dessa lógica. Não, antes desses não, com os da sua rua, não, antes desses com o do seu prédio. Não, só estou a querer ridicularizar a Não estou a situação. querer ridicularizar, Eu acho que a situação é demasiado... Eu queria, aliás, demasiado... falar de uma coisa que o doutor falou, que é da chanceler Merkel. E Mas nunca eu esperei, preciso já de percebi que está a encerrar. Deixe-me só dizer isto. Eu sou insuspeito de simpatias pela chanceler Merkel, como é sabido, e não é da minha família política. Mas passou a gostar mais dela. Embora ela fosse muito responsável pelo ambiente que criou. Mas ela não fez esse flip-flop à retaguarda tão grande como isso. Ela está a tentar reorganizar as coisas por forma a cumprir um desidrato de manter os valores europeus. As minhas desculpas, Ana. Obrigada aos dois por esta troca de impressões, por